Olá, meu nome é Adriana Barbosa e hoje nós vamos fazer mais uma indicação de um livro. Porém, antes eu quero explicar por quê. Nós temos um grupo de WhatsApp na nossa igreja, que é a Igreja Batista Nova Vida em Valinhos, um grupo de mulheres. E esse grupo, nós divulgamos literatura cristã de qualidade. A cada 2 meses, nós gravamos trechos de um livro. 2 vezes por semana, nós gravamos os trechos e as irmãs são convidadas a refletir naqueles conceitos, princípios, histórias que são colocadas ali. E hoje eu vou apresentar o próximo livro do nosso grupo, que é A Casa da Porta Vermelha. Esse livro, eu tenho uma lista no meu WhatsApp, que eu tenho um WhatsApp só para mim, que eu vou colocando todos os livros que eu acho interessante para entrar na minha lista de livros para eu ler. Esse livro estava há muito tempo na minha lista, mas como não conhecia a autora, nunca tinha ouvido ninguém falar dele e tinha outras prioridades de assunto, eu acabei deixando de lado. Mas de um tempo para cá, esse livro começou a me incomodar. Toda vez que eu entrava lá nos meus livros para procurar qual seria a minha próxima leitura, esse livro ficava mexendo comigo. E aí eu entrei em vários canais, procurei algumas resenhas e senti, ele ficou ali falando comigo. Eu falei, quer saber, eu vou ler esse livro. E aí eu fui ver quem que era a autora, eu não conhecia. Se chama Zoe Lilly, ela é uma cantora, ela é uma ministra de louvor, ela é também uma autora, uma artista. Não a conhecia, mas fiquei apaixonada pela escrita dela. Esse livro parece uma ficção, mas não é. Apesar de eu ser muito cética, às vezes, em situações sobrenaturais, eu vou dizer que esse livro, para mim, está sendo um dos top 5 do ano. Ela vai contando a história da vida dela de uma maneira muito especial, mas muito especial. Eu vou contar um trechinho que me marcou bastante, que ela conta o momento da vida dela em que o pai vai embora. E a mãe dela reúne os seus irmãos, então, naquele dia muito doloroso para a família e diz aos filhos, nós não estamos sozinhos. Seu pai foi embora, mas agora quem é o pai de vocês é Deus. E você pode pedir qualquer coisa para Deus, porque quem vai cuidar de vocês agora é o seu Pai Celestial. E ela disse que ela era criança, ela entrou no quarto e ela lhe disse que foi conversar com Deus e falou assim, se o Senhor é Deus mesmo, se o Senhor é Pai, estou parafraseando, tá? Não está nessas palavras aqui. Então eu quero sentir, eu quero saber que o Senhor realmente vai ser meu Pai. E ela disse que naquele momento ela sentiu uma presença de Deus tão grande e ela sentiu um abraço. E aquela experiência dela criança marcou a vida dela. E aí ela conta, eu ainda não entendi se foi uma visão ou se foi algo que ela começou a imaginar, mas é muito lindo. Ela vai contando a história de que ela vai entrando numa rua e Deus vai conduzindo ela por uma rua estreita e vai chegando até essa casa, uma casa da Porta Vermelha. E aí, para cada situação que ela vai passando, ela vai fazendo uma analogia. Lembra, mas bem superficial, a cabana, onde tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E ela vai fazendo um tour, como se ela fosse entrando na casa pelos cômodos. E cada cômodo da casa era um ser da Trindade. Em algum momento era o Espírito Santo, em algum momento era Jesus, em algum momento era Deus. Só que quando ela começou a entrar na casa, ela identificou que todos os cômodos eram conhecidos dela. Então ela começou a entrar na biblioteca e ali ela lembrou e começou a se lembrar de quantas situações, de quantas experiências ela teve com Deus naquela biblioteca. E ela vai narrando fatos da vida dela.
Depois ela é levada a um cômodo que não tinha nada, era tudo branco, não havia absolutamente nada. E ali ela lembra de situações da vida dela, onde parecia que o céu estava de bronze, aonde ela não tinha nenhuma experiência sobrenatural com Deus, aonde ela não ouvia a voz de Deus. E assim ela vai passeando pelos cômodos da casa, na cozinha, no porão. Ali ela descobre coisas que ela ainda que ela guardava, e ela já achava que já tinha perdoado, achava que já tinha resolvido, e aí ela é lembrada de que ainda tinha algumas coisinhas que precisavam ser tiradas daquelas caixas ali do porão. E ela vai entrando na cozinha, vai entrando no gazebo, e é linda a maneira como ela vai fazendo esse paralelo com o cômodo da casa e com a experiência da vida dela, e de uma forma muito bíblica. A experiência é baseada em questões bíblicas. Ela vai colocando que a nossa vida não pode ser pautada por experiências sobrenaturais, mas pela palavra, e várias outras situações que ela vai colocando em termos de relacionamentos, em termos de expectativas, em termos de ministério. E vale a pena ler. Ele é lindo. Eu tive que me controlar para não lê-lo num dia só. E eu espero que seja muito abençoador. Nós vamos começar a ler alguns trechos de cada capítulo. Novamente eu friso que nós não lemos o capítulo na íntegra, por isso eu te incentivo a comprar o livro. E aliás, esse livro ele tem uma coisinha diferente, que a cada capítulo que termina, ela coloca um QR Code que você tem acesso a um devocional que ela faz relativo a esse cômodo, a essa aplicação, a essa história. Então, que Deus nos abençoe. Eu realmente fui muito impactada com essa história. Eu fui incentivada a buscar mais a Deus, a ver Jesus como aquele que senta do meu lado, a não simplesmente como um criador. E assim, eu ainda estou elaborando muitas coisas, até a forma de eu adorar a Deus, de eu louvar a Deus, modificou em mim. Então, com certeza, eu creio que vários testemunhos podem ser gerados, inclusive nessa edição do livro que eu estou aqui, tem vários testemunhos de moças, mulheres, que foram impactadas pelo Espírito Santo com o testemunho dessa moça. Que Deus as abençoe.